Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou com saudades. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Nas últimas aulas viemos falando sobre múltiplos e divisores, né? E hoje vamos falar sobre números primos, tá? Disciplina Matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? Então, só para a gente relembrar, né, o que é múltiplos e divisores, né? Para obtermos o múltiplo de um número, basta realizarmos a multiplicação deste número por qualquer número natural. Exemplo: 0, 1, 2, 3 até o 9, né? Vamos observar alguns números e seus múltiplos, né? Então, múltiplos de 2 é a nossa tabuada do 2, o múltiplo de 9 é a nossa tabuada do 9, múltiplo de 20 é a tabuada do 20, né? Quando um número é divisor por outro, isso é, a divisão entre eles possui resto igual a zero, dizemos que os números são múltiplos. Observe, 63 é múltiplo de 9, pois 9 vezes 7 é 63. 120 é divisor de 20, pois 120 dividido por 20 é igual a 6 e o nosso resto é zero. É importante observar que o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, né? Porque os múltiplos eles podem ser infinitos, né? E os divisores têm que dar resultado zero para ele ser divisível por aquele número, tá? E é claro, como nós estamos falando em múltiplos, a professora deixou uma atividade, vai deixar uma atividade aqui, né? Use lápis, papel e aqui vocês vão poder usar a calculadora para fazerem as contas necessárias e completar as caixas com os números apropriados. Não esqueça que o 0 e o 1, né, múltiplos de qualquer número. Então, vocês não precisam acrescentar o zero, né? Façam os múltiplos dos números seguintes, né? Escreva o restante, né? Por ordem crescente. Então, comecem do 1, no ano do 2, né? Tipo 0 e 1 não precisa, comecem do 2 e vão até completarem a caixinha, né? Os múltiplos de 1, quais são os números que são múltiplos de 1? Todos os números são múltiplos de 1, né? Os múltiplos de 2, os múltiplos de 7, então, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. Os múltiplos de 10, os múltiplos de 18, os múltiplos de 36 e os múltiplos de 131. Vocês estão liberados, tá, gente, para usar a calculadora e resolverem essas continhas, ok? Então, agora, né, tem no livro de vocês, vamos lá. Números primos, né? Observe os quadros abaixo. Todos os quadros têm seus divisores, do 0 ao 9, tá? E eu quero que vocês prestem atenção para o número 1, 2, 3, 5 e 7. O que eles têm em comum? Né? O que tem de diferente nesses números? Os outros todos têm mais de um divisor. Apenas esses números têm os divisores, apenas ele e o número 1. O número 1 tem apenas um divisor, o próprio 1. Todo número natural diferente de zero é divisível por 1 e por ele mesmo. Todo número natural diferente de zero, tá, gente? Há números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmos, como o 2, o 3, o 5 e o 7. Há números que, além do 1 e dele mesmo, possuem outros divisores, como o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14 e o 15, né? O zero tem infinitos divisores, porque qualquer número que eu dividir por zero vai ser zero. Então, dizemos que um número natural que possui apenas um divisor natural distinto, né? O zero e ele mesmo é denominado número primo. Assim, os números 2, 3, 5 e 7 são exemplos de números primos. A sucessão de números primos é infinita, ou seja, né, existem infinitos números primos. Os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos são chamados de números compostos. Assim, o 4, 6, o 8, o 9 são números compostos. Observação. O número 0 e o número 1 não são números primos nem compostos. O único número natural par que é primo
é o número 2. Então, o número 2 é o único número par, tá, gente? Que pertence ao grupo dos pares. O resto, todos os números primos são ímpares. Como reconhecer números primos, né? Primus é uma palavra latina que significa primeiro e único. Ela foi escolhida para denominar o grupo dos números naturais divisíveis apenas por dois números naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Se um número natural não for primo, ele será chamado número composto, ou seja, pode ser divisível por por outros números além do zero e dele mesmo, né? Do 1 e dele mesmo. Vamos aqui usar uma regra que permitirá dizer quando um número natural dado é ou não um número primo. Veja, dividimos um número dado pelo número primo menores que eles, até obtermos um coeficiente menor ou igual ao divisor. Se nenhum das divisões efetuadas for exata, um número será primo. Se qualquer uma das divisões forem exatas, o número não será primo. Vamos ver os exemplos agora. Então, vamos acompanhar algumas verificações, né? O número 173, ele é número primo? Então, como que a gente vai saber, né? Vamos aplicar o primeiro critério, né? Que é o critério da divisibilidade, que diz que a gente tem que fazer a divisão pelos menores números primos. Então, por 2 não deu, por 3 não é, por 5 ele não é divisível, né? E assim por diante. O próximo número seria o 7, também não é divisível. O próximo seria o 11, também não é divisível. E depois o 13. Opa, no 13 a gente chegou na regrinha que diz que um número a gente tem que fazer a divisão até que o número seja menor, que o nosso quociente, né? Que o nosso quociente seja menor ou igual. Então a gente chegou que o nosso quociente é igual. Se o nosso quociente ele é igual, sim, ele é um número primo, tá? Então vamos para o segundo. O número 401 é um número primo? Mesma coisa, a gente fez todo, né? Por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Vocês notem que por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, os quocientes eles são maiores, né? O quociente, gente, para a gente lembrar, tá? O que é o quociente? É este númerozinho aqui, ó, tá? Só para a gente lembrar, né? Ele é este númerozinho aqui, ó, tá? Pra gente lembrar. Então, o quociente é aquele número que está em vermelho ali, que a professora destacou, né? Então, todos eles, os quocientes ficaram maior. Quando chegou no número 23, o quociente ficou menor. Como o quociente ficou menor, a gente automaticamente vai saber que ele é um número primo, porque o quociente ficou menor e a gente tem um resto, ok? Já na verificação do número 493, que será que ele é primo? Por que a gente acha que ele pode ser primo, né? Porque ao executar aquelas regrinhas, começar a fazer a divisão por números primos menores, né? E quando a gente chegou no número primo 17, a nossa conta deu exata, então o resto deu zero. Isso quer dizer que quando a conta dá exata, ele não é um número primo, né? Então, o número 493 não é primo, pois é divisível por 17, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Então, para a gente fazer um resumo, né? O que são números primos, né? São aqueles números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Eles só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. O 6 não é um número primo, pois ele é divisível por 1 e por 6, mas também ele é divisível por 3 e por 2, se a gente for lembrar, né? O número 13 já é um número primo, pois ele só pode ser dividido, né, por 1 e por ele mesmo. Por isso são os números primos 2, 3, 5, 7, 11 até o 47. Esses são os mais conhecidos, né? Mas eles são infinitos, tá, gente? Assim como todos os números. Observação, né? O número 1, por definição, não é um número primo, tá? E o número 2, como a professora já falou, é o único número primo que é par, ok? E daí a professora botou uma chargezinha ali pra gente só se descontrair um pouco, né? Cara, o número 2 está dizendo, né? Cara, te conheço agora, mas parece que somos íntimos. Você também teve essa sensação familiar? Daí o número 7 diz, né?
Ué, seu mané, esqueceu que somos números primos? Só pra gente descontrair um pouco. Vamos lá, né? Para quem quer mais, o crivo de Eratóstenes, o grego Eratóstenes, que viveu de 194 a 276 a.C., tá? Montou a primeira tabuada de números primos. Por exemplo, para achar os primos até 1000, basta começar a eliminar o 1. A seguir, elimine os múltiplos de 2, exceto o 2. Depois, os múltiplos de 3, exceto o 3. E assim por diante até o 31. Quando tiver riscado os múltiplos de 31, podemos parar. Você já achou todos os múltiplos primos menores que 1000. Interessante, né? Veja ao lado a tabuada dos números primos até 50. Nele foram escritos os números de 1 a 50 e seguido os procedimentos escritos acima. Tá? Eles foram seguidos os procedimentos escritos acima. Agora é com você. Monte no seu caderno uma tabuada de números primos até o 100, seguindo os procedimentos anteriores. Então, eu quero que vocês tentem fazer a tabuada. Até o 50 tá ali já pronto, tá, gente? Então, é do 50 até o 100. Vocês têm que montar. Quais são os números do 50 até o 100 que são primos, ok? Conforme tá aquela descrição ali, tá? O número 1 não é primo, pois tem apenas um divisor, ele mesmo, ok? Só pra gente lembrar, certo? Também tem atividade que está no livro de vocês, tá? Responda no caderno. A primeira, lembre-se do crivo de Eratóstenes que você montou. Use-o para responder as questões. Então, agora, com o que vocês responderam lá em cima, vocês vão dizer aqui embaixo. Quantos são os números primos menores que 50? Tá ali, é só vocês olharem, né? Uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Quais são as casas que foram numeradas com números primos? Quantas, né? Em qual século estamos? O número que representa esse século é um número primo? Responda se esse número que a gente está vivendo, né? Estamos no ano de 2020, estamos no século 21. 22? 21, né? Então, responda se esse século é primo ou não. Em um torneio de futebol, a professora está trocando já. Uma equipe somou 91 pontos na final do campeonato. O número que aparece na informação é um número primo? Está perguntando. Verifique quais dos números abaixo são primos. Então, vocês já fizeram aquela tabuada, a listinha lá do Eratóstenes, né? Então, vocês vão saber quais são daqueles números ali que são primos. Quais dos números seguintes são primos. E está ali mais uma relação, tá? Então, essas são as atividades de vocês desta semana. E é claro, como a professora sempre faz, vai colocar a correção das atividades da aula anterior, né? A professora sempre corrige. Então, peguem os cadernos de vocês e corrijam o que vocês fizeram. Os exercícios, né? Eu contei uma historinha e pedi para que vocês dissessem quais eram os múltiplos de 0, de 1, de 2, de 5, de 6 e de 7. Todos estão ali. Os múltiplos é a tabuada. Eu poderia ir até infinito, mas neste caso a professora colocou até os 10 primeiros números, tá? Gente, múltiplo de 0 é 0, porque todo número que eu multiplicar por 0 é 0, certo? Então, todos os múltiplos estão ali. Aqui eu pedi para que vocês dissessem os 5 primeiros múltiplos de 3 e 5, né? Os 5 primeiros múltiplos de 3 e 5, né? Os 5 primeiros múltiplos de 3 e os 5 primeiros múltiplos de 6. Então, estão ali na sequência para vocês, certo? E daí, perguntei quais os múltiplos comuns entre o 3 e 5. Quais são os múltiplos que existem na tabuada do 3 e existe na tabuada do 6 que são em comum? Então, estão ali também.
E qual é o menor múltiplo comum? Isso é, o menor múltiplo tirando o zero. Eu sei que o zero é o menor, né? Qual é o menor entre eles, né? Entre 3 e 6. O menor múltiplo comum, o MMC, gente. Menor múltiplo comum é o 6. Agora no 5, eu também pedi que vocês me dessem os múltiplos de 2 e 5. Estão ali, tá, gente? E quais eram os múltiplos comuns que existiam entre 2 e 5? Estão ali. É o que existia na tabuada do 2 e na tabuada do 5. E qual era o menor múltiplo comum entre 2 e 5? Também tá ali, que é o 10, ok? Aqui as atividades que estavam no livro de vocês, todas elas, tá? Respondida passo a passo, né? Por que, que um número é múltiplo de 6? Por que, que ele não é? Ele não é quando o resultado, quando o nosso resto não for zero, né? E ele vai ser quando o nosso resto é zero, ok? Então estão todos ali, certo, gente? Dúvidas, né? Estou à disposição. Corrijam isso nos seus cadernos, tá? Chegamos então ao final de mais uma aula, né? Eu quero que vocês corrijam todas as atividades, passem a limpo, deixem o caderninho de vocês redondo, certinho, bonitinho, né? Dúvidas, a professora está à disposição para o que vocês precisarem. Não esqueçam de mandar a foto da atividade realizada no caderno. Quem manda, ok, parabéns. Quem não mandou, providencie, porque é uma maneira da gente estar colocando presença para vocês e vocês estarem com o conteúdo em dia, tá? Mais uma vez a professora deixou mais uma charge ali, mais uma piadinha para vocês, né? 3. De quem você gosta mais? De mim ou do 5, né? Tá, o 8 tá perguntando, né? Do 5. Daí o 8 pergunta, por quê, né? Porque somos primos, né? O 3 e o 5 são números primos, né? Bom estudo a todos, galera, e um beijo no coração de vocês.